Olá, caros ouvintes, e sejam bem-vindos a mais uma narração de Overlord. Antes de começar, eu gostaria de lembrar vocês de darem like no vídeo, se inscreverem no canal e clicarem no sininho para não perder nenhum vídeo e também compartilhar se você conhece alguém que goste de light novels. E se você puder, por favor, contribua com o canal. Nós temos tanto um Pix para uma contribuição casual, mas também temos um Apoia-se em que você vai receber recompensas pela sua contribuição, como acesso antecipado às narrações e o poder de decidir as novels que vamos ler no canal. A sua contribuição me ajuda a fazer um upgrade no meu material e a trazer um conteúdo cada vez melhor. Muito obrigado, e agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Overlord, volume 4. Os Heróis dos Homens Lagarto. Capítulo 1, Prólogo. Bem-vindo de volta, Ainz-sama. Fazia 2 semanas desde a última vez que Ainz retornara ao seu escritório, mas as palavras que se seguiram enviaram um arrepio em seus ossos. O senhor gostaria de jantar? Um banho? Ou você prefere eu? Por um momento, Ainz imaginou ter visto vários corações cor-de-rosa saindo de trás de Albedo. Albedo, qual o significado disto? Estou brincando de recém-casados, Ainz-sama. Ouvi dizer que este é o melhor modo de uma esposa receber seu marido depois que ele retorna de uma viagem de negócios. O senhor gostou? Então foi por isso que ela não estava me esperando na superfície. Ainz nunca teve uma esposa, e muito menos namorada, mas quando ele estava prestes a responder com um frio "quem se importa?", ele engoliu essas palavras. Ele tinha seu orgulho como homem a considerar e queria proteger sua imagem. Além disso, que tipo de resposta ele esperava quando perguntou "o senhor gostou?". Apesar de sua falta de confiança, ele colocou uma atitude que parecia dizer que estava tudo sob controle, e então respondeu de uma forma que provavelmente não deveria causar muitos problemas. É uma recepção encantadora. Albedo sorriu e então respondeu. Fico muito feliz de ouvir isso. Quando Ainz a viu sorrir sedutoramente, ele abaixou sua postura como se preparado para uma batalha. Ele sentiu algo como uma cobra venenosa deslizando pela sua espinha. Havia uma luxúria bestial escondida nos olhos de Albedo, provavelmente a fonte daquela sensação sorrateira. Aqueles olhos estavam mortalmente sérios. Se ele tivesse respondido com "eu quero você, é claro", mesmo em um tom de brincadeira, não havia dúvidas de que a superpredadora diante dele se apegaria a isso e o atacaria com selvageria. As palavras "abuso reverso" flutuaram brevemente em sua mente. Embora ele tivesse poucos vestígios de desejo sexual, os remanescentes de sua personalidade humana pareciam estar reagindo às intenções de Albedo, que diziam a ele que não faria mal algum experimentar. Mas a sua curiosidade não diminuíra, e isso só aumentou esse sentimento. Ah, para com esses pensamentos, seu idiota! Não era exatamente autocontrole, mas Ainz estava usando algo similar a isso. Algo que teria sido impossível se ele não fosse um morto-vivo, para se forçar a ignorar o subtexto das palavras de Albedo. Ainda assim, algo como nojo brotou de algum lugar dentro do coração de Ainz. Antes de ter sido transportado para este novo mundo, ele havia alterado a narrativa de Albedo, escrevendo que ela o amava em um tom de brincadeira. Ele estaria tirando vantagem dessa personalidade distorcida, sendo que ela não o amava de verdade. Mas como eu posso dizer? O meu brinquedinho do prazer não existe mais. Como eu poderia fazer aquilo? Não é como se um relacionamento entre homem e uma mulher pudesse progredir somente através de conversa. É por isso que eu tenho medo de dar o próximo passo? Ainz, um virgem que nunca havia namorado mesmo em sua vida passada, começou a ponderar sobre o assunto. Ao mesmo tempo, outro pensamento veio à sua mente. Os NPCs feitos por seus amigos poderiam ser considerados filhos deles. Como ele poderia manchar tais preciosos filhos e deixá-los continuar com suas mentes distorcidas? Ah, não, que pensamento idiota. Agora não é hora de ficar pensando nisso. Ah, sim! O grito repentino de Albedo fez os pontos luminosos nos olhos de Ainz brilharem. O que é, Albedo? Aconteceu alguma coisa? Estou envergonhada. Eu ouvi dizer que uma esposa recém-casada deveria dar boas-vindas ao marido em casa, enquanto vestida com seu traje definitivo de batalha, um avental sem nada por baixo. Com isso, Albedo olhou para o vestido e seu rosto ficou vermelho, e então ela respondeu. Se o senhor desejar que eu me vista assim, eu imediatamente irei me trocar.
Sua voz estava baixa, mas Ainz podia ouvir muito claramente. Ela então furtivamente espreitou Ainz enquanto continuou falando. E me trocarei na sua frente, Ainz-sama. Ah, sim. Não, na verdade. Escute, Albedo. Já fez bastantes gracinhas por hoje. É hora da reunião para a troca de informações. Ah, sim. Como desejar. Com alguma relutância, embora ele não tivesse certeza de onde exatamente essa relutância se originava, Ainz se forçou a ignorar as tentações de Albedo e se sentou em sua poltrona. Então, ele jogou 3 algibeiras sobre a mesa. A seguir, ele ditou instruções para Albedo, que havia mudado completamente de personalidade, indo de uma recém-casada apaixonada para uma secretária muito eficiente. Este é o dinheiro que ganhei em Erantel. Use-o nos experimentos. As 3 algibeiras pareciam diferentes uma da outra. A maior delas parecia estar prestes a estourar e estava cheia de peças de prata e cobre que Ainz havia ganhado durante seu tempo como aventureiro. Entendido. Vou ver se esses fundos podem ser usados para invocar monstros ou ativar os sistemas de defesa de Nazarick. Ótimo. Além disso, veja se podemos utilizá-las para criar itens, como pergaminhos e assim por diante. Os olhos de Ainz se afastaram de Albedo, cuja cabeça estava profundamente abaixada. Então ele olhou de volta para as algibeiras com uma expressão devota em seus olhos. As peças de ouro obtidas em Yggdrasil poderiam ser usadas para comprar itens mágicos, mas também poderiam ser usadas para taxas de manutenção da base de guilda. Por exemplo, elas poderiam ser usadas para invocar monstros acima do nível 30, que não reapareciam naturalmente, como catalisadoras para o uso de certas magias, criação de itens mágicos, ressuscitar NPCs mortos e assim por diante. Ele já havia verificado que as moedas de Yggdrasil poderiam ser usadas neste mundo. No entanto, ele não havia se certificado ainda de que a moeda deste mundo também pudesse ser usada dentro de Nazarick. Ele estava particularmente curioso se as moedas de prata e cobre poderiam ser utilizadas, já que em Yggdrasil só haviam moedas de ouro. Não seria exagero dizer que os resultados dessa experiência poderiam determinar o futuro de Nazarick. Se o dinheiro desse mundo pudesse ser usado da mesma maneira que as moedas de ouro de Yggdrasil, isso poderia afetar muito seus planos futuros. Afinal, isso mudaria drasticamente a importância de ganhar dinheiro. De fato, sob certas circunstâncias, uma situação poderia surgir onde o ganho de grandes quantidades de moeda se tornasse essencial. Em contraste, se a moeda deste mundo não pudesse ser usada, então a riqueza dentro da tesouraria se tornaria um recurso insubstituível, e as despesas desnecessárias teriam que ser minimizadas. Além disso, sob Clementine... Quando Ainz falou o nome do cadáver desaparecido, suas sobrancelhas inexistentes se enrugaram. Seu erro de julgamento resultou no desaparecimento da dita mulher, que sabia algumas coisas sobre ele. Não havia como saber se ela havia ressuscitado, ou mesmo se já tinha dado com a língua nos dentes. Um desconforto surgiu no coração de Ainz. Neste mundo desconhecido, ele descobriu da pior maneira que havia potenciais inimigos com os quais deveria ter muita cautela, mas até agora não havia aprendido nada sobre eles, e o pior, havia deixado alguém escapar com informações muito importantes. Se pelo menos chegasse aos ouvidos de algum dos meus amigos, caso eles estejam nesse mundo... mas eu não posso ficar contando com a sorte. Eu preciso ter mais cuidado a partir de agora. De qualquer forma, o mais importante agora é decidir o que eu devo fazer em relação à minha identidade como aventureiro Momon. Se alguém o estivesse perseguindo, eles iriam atrás de Momon. No entanto, Momon era seu trampolim para algo ainda maior, e seria uma pena ter que descartá-lo. Ainda não havia chegado a hora de revelar que Ainz era Momon. Mas primeiro preciso observar mais o desenrolar da situação. Não importava o quanto ele pensasse, suas contemplações só o levaram a um beco sem saída. Portanto, ele decidiu deixar seus problemas de lado por enquanto e não pensar mais nisso. Não é má ideia pedir ao ator de Pandora para colocar uma das lâminas daquela mulher no triturador da tesouraria e ver o que acontece. Triturador da tesouraria? Foi só quando ele ouviu a resposta surpresa de Albedo que Ainz se lembrou do nome apropriado daquele item. Estou me referindo à caixa de troca. Alguém com habilidades do tipo comerciante pode obter melhores preços ao usá-la. Peça ao ator de Pandora para transformar-se em Nearata-san e usar a habilidade dele. Depois de ver Albedo assentindo em reconhecimento, Ainz desenrolou o pergaminho sobre a mesa.
Preste atenção aqui. Me esforcei muito para obter isto. É um mapa mundi que adquiri em Erantel. Este mapa é meio... Ainz entendeu o porquê as sobrancelhas de Albedo se franziram levemente. Isso era devido aos detalhes do mapa serem terrivelmente vagos. Eu entendo por que está desapontada. Afinal, este mapa cobre apenas uma pequena parte da região à nossa volta. A escala feita ao acaso e os muitos pontos de referência também não foram registrados. Além disso, este mapa concentra-se nos países humanos e há apenas uma nação demi-humana registrada. É um mapa muito grosseiro, sem dúvida, mas é improvável que encontraremos algo melhor. Por exemplo, Ainz havia ouvido falar das tribos de centauros nas planícies, dos assentamentos Palbisac do povo escorpião no deserto, do país dos anões nas montanhas e assim por diante. Mas ele havia aprendido tudo isso conversando com o chefe da guilda dos magistas de Erantel e que não haviam sido registrados no mapa. Em outras palavras, esse era um mapa conveniente apenas para humanos. Um mapa vago como este dificilmente seria confiável, mas ele teria que gastar muito dinheiro e muito tempo para obter um melhor. Foi isso que Teo Hakeshir, o chefe da guilda dos magistas, lhe dissera. O homem estava sempre favoravelmente disposto a ajudar Ainz, de modo que tal informação poderia ser considerada como certa. Além disso, ele sentiu nas palavras de Hakeshir que mesmo um mapa como este já era algo que exigia muito trabalho. Entendo. Então ordenarei que o mapa seja duplicado e distribuído para todos os guardiões. Sim, por favor, faça isso. Mas antes, explicarei brevemente o conteúdo do mapa. Ainz apontou para o centro do mapa. Era a região que tinha sido mais precisamente detalhada. Aqui é Erantel. E esta região contém a grande tumba de Nazarick. Seu dedo se moveu para o nordeste, para os arredores de uma enorme floresta. Ainz estava bastante confiante em seu conhecimento da área ao redor de Nazarick. Esta é a Cordilheira Azerliciana, que marca a fronteira entre o Reino Reistais e o Império Bahrut. A grande floresta ao redor da extremidade sul da cordilheira é a Grande Floresta de Tob, e há um grande lago por aqui. O lago em questão tinha a forma de uma cabaça invertida e ficava entre o sopé ao sul das montanhas e a grande floresta de Tob. O dedo de Ainz apontou na ponta sul do lago. Há uma aldeia de homens lagarto aqui, nestas grandes terras úmidas. Depois de ver Albedo concordar com a cabeça, Ainz continuou. Agora vou contar o que Teo Hakeshir me contou sobre os países vizinhos. Ao noroeste do reino, há uma região delimitada por montanhas. Esta região é o estado do Conselho de Argland, que é habitada por muitos demi-humanos. O que precisamos ter cautela são com seus conselheiros, que dizem que são dragões. Aparentemente há 5 deles, mas alguns dizem que são 7. Para o sudoeste do reino está a nação conhecida como o Reino Sagrado Roble. Aparentemente é cercado por todos os lados por uma alta muralha, indicado aproximadamente aqui no mapa, e é conhecida como a Grande Muralha. Este país fica atento contra muitas tribos de demi-humanos que lutam frequentemente no deserto das redondezas, embora não seja indicado no mapa. Não foi para lá que o Demiurgo foi? Isso mesmo. No outro extremo do deserto está a Teocracia Slane. Eles possuem entidades contra as quais devemos ficar atentos. Isso aqui é uma fronteira nacional? Albedo traçou uma linha ao redor da região circundante com seu dedo branco. Provavelmente é, mas sendo sincero, não adianta estudar tantas fronteiras a partir deste mapa. Ele é muito vago. Agora, para o Império, há muitas cidades-estados situadas a nordeste do Império, que formaram a Aliança de Cidades-Estado. Parece haver também uma cidade de demi-humanos. No sudoeste do Império, há uma região com vários pilares gigantescos de quartzo, bem como muitas cavernas. Aparentemente, existem tribos humanoides que domam wyverns por lá. Quando Ainz ouviu a descrição do lugar, isso lembrou ele de Wulingyuan, da província de Hunan. Mas ele ainda não tinha todos os detalhes, então não tinha certeza. Então eles são montadores de wyverns? Em Yggdrasil, jogadores com mais de 35 níveis em profissões equestres podiam conjurar feras mágicas conhecidas como wyverns, que lhes serviam de montarias. No entanto, não havia provas de que o mesmo fosse verdade também neste mundo. Provavelmente.
Indo por essa lógica, eles devem ser bem fortes, mas mesmo assim não são exatamente oponentes temíveis para a grande tumba de Nazarick. No entanto, a porção do mapa abaixo deles, a costa leste deste grande lago, não foi mapeada ainda. Ainz indicou uma das bordas externas do mapa. E eles dizem que aqui é chamado de o Reino Dracônico. Reino Dracônico? Sim, um poderoso dragão fundou esta nação no passado, e aparentemente sua realeza herdou a linhagem do sangue de dragão, mas se esses rumores são confiáveis ainda não se sabe. Enfim, isso é tudo que sei do mapa por enquanto. No mundo onde Ainz viveu como Suzuki Satoru, isso teria sido um rumor exagerado, mas neste mundo, esse boato poderia muito bem ser verdade. Então, Ainz-sama, devemos ter cuidado com a teocracia Slane e com o estado do Conselho de Argland, correto? Ainz cruzou os braços sobre o peito. Ele murmurou, pois Albedo tinha certa razão até onde sabiam dessas nações. Afinal, eles não sabiam o suficiente delas. Contudo, quando ela viu a reação de Ainz, Albedo curvou-se lentamente em pedido de desculpas. Me perdoe. Dadas nossas circunstâncias atuais, devemos estar em guarda contra todos os países, estou certa? De fato, é isso mesmo. Mesmo que essas nações sejam pequenas, elas podem abrigar indivíduos surpreendentemente poderosos. Um exemplo disso era a pessoa que usou aquele item de classe mundial em Shalltear. Albedo podia sentir esse significado subjacente nas palavras de Ainz sem que ele precisasse dizer explicitamente. O dedo de Ainz continuou apontando para as bordas leste e sul do mapa. Além disso, há uma cidade que flutua nas ondas ao leste. Também tem uma cidade que foi fundada pelos 8 reis da ganância ao sul. Esses 2 lugares são provavelmente os que precisamos ser mais cautelosos, principalmente a cidade dos 8 reis da ganância, já que dizem ser uma cidade flutuante no meio do deserto. Uma cidade flutuante? Sim. De acordo com as notícias que ouvi, seria mais correto descrevê-la como uma cidade construída sob uma fortaleza voadora. Eles dizem que a água flui interminavelmente da fortaleza para a cidade, e que a cidade em si é completamente cercada por uma barreira mágica, e não se parece com nada nativo do deserto. Os olhos de Albedo ficaram frios e ela respondeu calmamente. Deveríamos despachar uma força tática de vassalos para realizar reconhecimento? Não seja apressada. Não vamos sair por aí pisando na cauda do tigre. Mesmo se o usuário do item de classe mundial tiver vindo de lá, é melhor tentar uma abordagem cordial e diplomática até termos certeza do quão fortes eles são. Falando nisso, como anda Shalltear? Fisicamente ela parece bem. No entanto... Vamos, diga logo. Até eu me sinto desconfortável com ela também. Sinto muitíssimo. Na verdade, o estado mental dela parece um tanto inquietante. Poderiam ser efeitos posteriores do controle mental? Será que nem a morte pode apagar completamente os efeitos de um item de classe mundial? Não, eu não acho que seja isso. É mais como se ela ainda sentisse muita culpa por levantar a mão contra um ser supremo. Ela não consegue perdoar a si mesma por ter feito isso, Ainz-sama. Por um momento, Ainz não entendeu muito bem. Mas então tudo ficou claro quase que instantaneamente. Tinha sido culpa de Ainz e não de Shalltear. Ele tinha dito isso a ela várias vezes, mas parece que ela ainda não aceitava esse fato. Perdoe a minha insolência de se opor às suas ordens, mas se me permite, Ainz-sama... Ainz acenou para Albedo, que tinha uma expressão séria no rosto. Eu creio que seria melhor se ela fosse punida. O brilho vermelho nas órbitas de Ainz diminuiu ligeiramente. Ele queria falar, mas fechou a boca sem emitir nenhum som. Isso porque a mulher à sua frente parecia ter algo a mais a dizer. Recompensas e punições são 2 lados da mesma moeda. Se o senhor atribuir uma punição a Shalltear, isso pode eliminar a culpa em seu coração. Já que, em contraste, ela está atualmente se sentindo muito culpada, pois não foi punida por suas transgressões. Ainz sentiu que isso fazia sentido. De fato, era por causa das punições que as recompensas poderiam existir.
Porém, definir até onde deveria punir e o quanto deveria perdoar era algo que estava bem além de um mero assalariado como Suzuki Satoru. Em circunstâncias normais, ele deixaria o assunto de lado e simplesmente perdoaria Chaotir. Por outro lado, embora se sentisse mal só de pensar em punir Chaotir, às vezes era um mal necessário. Compreendo. Então irei pensar em como puni-la. Eu sinto que será melhor assim. Por favor, perdoe qualquer ofensa que eu tenha feito. Não entendi. Como assim, ofensa? Eu sempre aprecio suas sugestões. Eu sempre apreciei que alguém fosse capaz de entregar uma opinião quando eu estiver em dúvidas. Albedo, o que você fez é muito apropriado para sua posição como supervisora guardiã da grande tumba de Nazarick. Ah, sim, muito obrigada. A mulher, estonteante, se curvou diante dele. Suas bochechas estavam coradas e seus olhos estavam úmidos. Sentindo-se um pouco desconfortável com a reação exagerada de Albedo, Ainz acenou calmamente e respondeu. Há algumas coisas com as quais preciso lidar no momento. Então vá e cuide bem de Nazarick. Será um prazer. Pode deixar comigo. Eu cuidarei dos assuntos enquanto o senhor não estiver por perto, Ainz-sama. Ainz pensou ter ouvido algo como dentro das minhas capacidades como sua esposa, em algum lugar no meio das palavras de Albedo, mas decidiu fingir que não tinha ouvido nada, porque ela ainda tinha mais a dizer. E tenha muito cuidado, Ainz-sama. Quem controlou Chaotir ainda pode estar nos vigiando. Essa foi a primeira vez que Ainz bufou em desgosto desde que entrou na sala. Talvez quem nos atacar seja bem durão, mas relaxa, Albedo. Como não tenho ideia do tipo de inimigo que estamos enfrentando, pretendo priorizar a retirada quando o encontrarmos, e também tenho vários escudos de carne preparados para tal circunstância. Ainz lentamente levantou a cabeça para olhar para o teto e começou a visualizar os inimigos contra os quais ele precisava se preparar. Havia o misterioso detentor daquele item de classe mundial que provavelmente era seu inimigo, e também outros jogadores cuja existência ainda não estava clara. Além disso, havia os vestígios de jogadores do passado. É claro, pode ser muito imprudente crer que todos são seus inimigos, mas isso garantiria que ele não os negligenciasse por acidente. Ele tinha que assumir o pior cenário ao fazer seu planejamento. Antes de aprendermos mais detalhes sobre o inimigo, seria sensato agir o mais discretamente possível. Só que talvez precisemos espalhar uma isca para atiçar o inimigo. Como está o progresso daquele plano no fronte? Albedo abaixou os olhos, e só por essa reação Ainz pôde adivinhar quais eram os resultados. Copiutus ainda não fez nenhum relatório, mas a Intoma indica que o plano ainda não excedeu nosso escopo de previsões. Eles já devem ter montado um acampamento perto do objetivo e estão se preparando para fazer contato. Entendo. Bem, não foi o que eu esperava, mas o importante é o que podemos ganhar com isso. Suas palavras me enchem de alívio. Tudo bem. Eu tinha planejado observar como se sairiam daqui, mas infelizmente surgiram várias tarefas para Momon completar, e é algo que eu preciso atender pessoalmente. Mas eu gostaria de ver como foi a batalha. Faça-me o favor de gravar a batalha entre os Homens Lagarto e as forças da Grande Tumba de Nazarick.